Salmo 143. Na misericórdia do Senhor, nós estamos prosseguindo nessas exposições do livro de Salmos. Falta poucos salmos, né? Para nós completar, se Deus quiser. Vamos ler então, meus irmãos, Salmo 143. Diz a palavra do Senhor. Ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito nas obras das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, e o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom. Guia-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, diante deste salmo tão precioso, um desejo de estudar a tua palavra, de entender, Senhor. Perdoa qualquer pecado de nossa alma agora, pelo sangue de Jesus, seu Filho, nos ilumina, Senhor, que esse salmo seja claro para nós, ao mesmo tempo que o nosso coração também venha a receber esta verdade com obediência, com amor, com fé. Teu nome seja louvado. Fala conosco, Senhor, e nós sejamos edificados, te conheçamos e te amemos cada vez mais. No nome santo de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém? E amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, então, hoje nós chegamos neste salmo tão maravilhoso, tão precioso. Ele é um salmo que eu até coloquei o título lá no nosso programa, né? Está aí no programa. Coloquei como a oração em meio à perseguição, a oração do perseguido. Na verdade, irmãos, esse salmo ele se parece muito com o salmo anterior, o salmo que nós estudamos a semana passada. Vamos olhar o salmo anterior, vamos fazer a leitura. Ele é menorzinho do que esse, o salmo 142. Esses salmos aqui, eles todos são salmos de Davi, né? É uma sequência de salmos já no finalzinho do saltério, atribuídos a Davi. Então, o 142 diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda no caminho em que eu andava. Esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem.
Este salmo, ele tem então, como eu falei semana passada, aquele sentimento, é a oração da caverna. Lá no títulozinho do 142 diz assim: Masquil de Davi, oração que fez quando estava na caverna. A ocasião em que ele fugiu de Saul, Saul, de uma maneira muito injusta, queria matar o leal Davi, né? E ele se escondeu na caverna, e ele então estava se sentindo sozinho, ele olhava para todos os lados, não via ninguém com ele, e ele estava numa angústia, a angústia da solidão, como eu falei para vocês semana passada, né? Então o sentimento do Salmo 42 assim, é o da angústia da solidão, mas ele faz uma coisa, ele ora, ele clama a Deus, ele suplica a Deus. Então no 143 é o mesmo, é um sentimento semelhante. Ele também aqui está sendo perseguido. Ele fala aqui no 143, versículo 3, ele diz assim: pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. E ele descreve aqui o sentimento do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Ele diz assim: pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Então ele está triste também. Então, parecido com o Salmo 142, ele está triste. Talvez esses salmos tenham sido escritos na mesma ocasião, na mesma perseguição, na mesma caverna, quem sabe, né? Mas seja como for, irmãos, é um salmo que Davi escreve quando ele está sendo perseguido e ele está muito triste. Mas a semelhança do salmo anterior, o que ele faz? Ele ora, ele clama a Deus. Eu disse para vocês que eu gostaria muito que vocês guardassem essa lição do salmo anterior. Semana passada eu disse isso, que orem sempre, orem mesmo quando não tiver aquele impulso para orar, ou por causa da tristeza, não conseguir orar, né? Mas o ato de eu ir até Deus, mesmo que eu não consiga falar palavra alguma, mas eu já estou orando, eu já estou indo na presença do Senhor, isso já configura, meus irmãos, buscar o Senhor, orar. E na insistência nossa, na busca, os salmistas, eles sempre oram, né? Eles sempre oram, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, eles sempre oram. E é isso que nós temos que fazer sempre, nós temos que orar. Mas esse salmo, meus irmãos, ele tem dois elementos peculiares, né? Vão ser destacados aqui no Salmo 143, que não estão tão destacados no 142, que é importante nós observarmos. Quer dizer, ele está provavelmente numa situação semelhante ao do 142, até talvez a mesma situação, mas ele mostra duas coisas aqui no 143. Ele mostra, meus irmãos, humildade. Ele mostra que Deus não vai abençoá-lo porque Ele é bom, porque Ele é justo. Ele diz aqui no versículo 2, observe, ele diz assim: não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. E lá no versículo 11, ele diz assim: vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia, e por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos. Veja que ele não está confiando nada de si, ele, na verdade, ele está se sentindo um pecador, ele sabe que ele é pecador, e que se Deus olhar para a justiça dele, Deus não vai ouvi-lo, ele não merece, né? Mas ele confia o quê? Ele confia na fidelidade de Deus, ele confia na misericórdia do Senhor, ele confia na justiça do Senhor, ele não confia em si, ele confia nos atributos divinos, em Deus, né? E, meus irmãos, outra coisa que ele faz, a segunda coisa que ele faz aqui nesse salmo, ele está orando na sua angústia, em humildade, é a primeira coisa, mas a segunda coisa é que ele não prioriza, mesmo na angústia, ele não prioriza o livramento da angústia. É interessante, nós já estudamos outros salmos nesse mesmo sentimento, e eu achei assim, esse salmo muito parecido com o Salmo 119, né? O Salmo 119 é um salmo em que o salmista também, ele expressa muitos momentos de dor, de luta, de angústia,
ele lembra as tribulações do passado, mas por todo o Salmo 119 ele está buscando o quê? Ele está buscando a lei de Deus, ele está buscando o próprio Deus, ele está buscando a palavra do Senhor. Então, em meio à angústia dele, irmãos, ele busca o Senhor, né? Observem comigo aqui, ele diz assim, no versículo 6, ele diz: estende para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ele diz no versículo 8: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, pois a ti levanto a minha alma. Ele quer saber o caminho do Senhor. Ele diz no versículo 10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Ele continua falando assim: o teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Então, meus irmãos, você observa que no meio da angústia, ele expressa amor ao Senhor. E ele encerra o salmo dizendo assim: pois sou o teu servo. Então, irmão, nós temos aqui um homem atribulado, um homem angustiado, mas um homem que ora, que não fica tentando resolver esse problema por si, mas ele ora em humildade, e ele ora buscando ao Senhor, desejando conhecer mais do Senhor e desejando ser guiado pelo Senhor nesse momento de tribulação. Isso é tudo que o ímpio não é, né? Isso é tudo que o ímpio não faz. O ímpio, ele quer ser livre da angústia, e ele é capaz até de fazer uma suposta oração para ser livre da angústia. O ímpio, ele pode até fazer isso, mas ele não faz isso considerando as coisas de maneira correta. Ele só quer ser livre da angústia. Ele não faz isso em humildade. Você lembra do fariseu? O fariseu, ele foi orar a Deus. Ali não era uma situação de angústia, né? Mas a parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, o fariseu não estava angustiado, mas a gente pode ilustrar que a oração do ímpio é uma oração, entre aspas, em que ele vai cheio de arrogância, ele vai cheio de justiça própria. E é uma oração também em que ele se adora, ele não pensa em Deus. Então, esse salmo, meus irmãos, é a oração do piedoso no meio da angústia. Um homem de Deus, um homem cheio de imperfeições. Nós lemos hoje o 2 Samuel, capítulo 12. Lemos semana passada o 11, lemos hoje o 12 na leitura bíblica, e nós vimos como Davi pecou gravemente com Urias, com Batseba, e Deus mandou Natã, mas Deus disse assim: eu te perdoei. Eu te perdoei. Davi tinha consciência, e se nós lermos o Salmo 51, é a oração de Davi naquele caso. Davi tinha consciência que tudo é pela graça, tudo é pela graça. E este salmo, ele está cheio dessa humildade, dessa lembrança de que é o Senhor que nos salva, e por sua graça, não nós a nós mesmos. Vamos então, irmãos, olhar o salmo com um pouco mais de cuidado. Tem muitos detalhes aqui, na verdade. Nós vamos ser superficiais, mas com a graça de Deus desejamos ser fiéis aqui ao ensino do Salmo. E eu queria dividir o Salmo em 3 partes aqui, irmãos. A primeira parte, ele faz a apresentação da sua situação, do verso 1 ao verso 4. A segunda parte, ele lembra do passado, o que o leva a ter sede de Deus, versos 5 e 6. E a terceira e última parte, ele então apresenta os seus pedidos de socorro ao Senhor. São vários pedidos aqui, do 7 ao 12. Então, a primeira parte apresenta a sua situação ao Senhor. A segunda parte, ele lembra do passado e ele pede, isso leva a ter sede de Deus. E a última parte, ele faz os seus pedidos de socorro ao Senhor. Vamos ler então, meus irmãos. Vamos olhar a primeira parte. Diz a palavra do Senhor: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma
atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito, pois o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Vocês percebem nessas palavras, irmãos, que a situação é grave, o inimigo é poderoso, feroz, perverso, persegue Davi, atropela Davi, versículo 3, ele é levado como aqueles que já morreram, no sentido de que ele está na escuridão, isso leva a uma profunda angústia interna. Ele expressa isso no versículo 4, meu espírito se angustia em mim, e o meu coração está desolado. Ele está profundamente triste, angustiado, desolado, com seu coração terrivelmente triste por causa dessa perseguição. Ele está muito mal por dentro, na sua alma. Isso mostra que os cristãos sofrem, os cristãos se entristecem, e os piedosos servos do Senhor, isso não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. O próprio Jesus, o que a Bíblia diz? Que o próprio Jesus, quando ele estava próximo da morte, ele se angustiou profundamente, né? Quando ele anteviu a dor, o sofrimento que ele iria passar, ele se angustiou. No mundo de pecado, de maldade, de perseguições, irmãos, não é, vamos dizer assim, não é alguma coisa estranha nós sentirmos tristeza e nós estamos angustiados em momentos assim. Todavia, o que Jesus fez quando ele estava angustiado? Jesus sempre é o nosso modelo, né? Ele orou. O que Davi fez quando ele está angustiado? Ele ora. E ele faz outra coisa que eu vou daqui a pouco mostrar para os irmãos. Mas ele ora. Agora, ele ora naquele sentimento, meus irmãos. Ele ora confiando em Deus e humildemente. Há duas coisas aqui que eu queria destacar. Ele pede que Deus incline os ouvidos, ouça as suas súplicas, escute-o. Mas veja que ele pede que Deus o escute segundo o quê? Olha o que diz o primeiro verso. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me, observe bem, segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Verdade aqui é fidelidade. Então ele está dizendo assim: Senhor, escuta-me segundo a tua fidelidade e escuta-me segundo a tua justiça. Vamos pensar primeiro na fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor é fidelidade ao próprio Senhor, ao próprio Deus. Observe, irmãos, que ele vai repetir esse pensamento lá no verso 11. Olhe comigo o verso 11. Ele diz assim: vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome. E depois ele repete também: por amor da tua justiça. Veja que aparece a fidelidade e a justiça do Senhor no verso 11, como no verso 1. Só que a fidelidade do verso 11 se explica melhor, dá para nós entendermos melhor o que é essa verdade, ou o que é essa fidelidade. É amor ao nome do Senhor. É que o Senhor tem compromisso com sua honra, com seu nome, com a sua palavra, com a sua aliança com seu povo. Deus resolveu salvar Davi. Deus resolveu abençoar Davi. Davi é servo do Senhor, não porque ele escolheu o Senhor, mas porque o Senhor o escolheu. Nós sabemos que tudo que vem a nós é porque Deus aprove a Deus. Deus determinou nos salvar. Nós não temos, irmãos, somos nós que buscamos a Deus, não somos nós que decidimos buscar o Senhor e abrir caminho para a comunhão com Deus. É Deus que vem a nós porque Ele quer, porque Ele é cheio de misericórdia. Então Deus decidiu abençoar Davi graciosamente. E é isso que Davi está pensando: ó Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor me escolheu, o Senhor decidiu livremente ser o meu Deus. Então, Senhor, eu apelo para a sua fidelidade, eu apelo para a sua verdade. Entende, meus irmãos? A segunda coisa que ele pede é
segundo a tua justiça, verso 1. Então, segundo a tua fidelidade ou verdade, e em segundo lugar, segundo a tua justiça. Mas aí, logo em seguida, ele diz assim, vamos observar aqui, segundo a tua justiça, será que Davi está dizendo assim, Senhor, salva-me e julga-me, e se achares em mim justiça, aliás, colocando assim, né? Salva-me, desde que aches em mim uma pessoa justa. Será que é isso que ele está dizendo? Senhor, salva-me segundo a tua justiça, ou seja, salva-me porque eu mereço, porque eu sou uma pessoa justa e, portanto, eu posso ser salvo por ti. Veja o que ele diz logo em seguida. Vamos ler, eu vou ler o primeiro e o segundo junto agora. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, segundo a tua justiça. Agora em seguida ele diz assim, olha só, e não entres em juízo com teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Ou seja, irmãos, essa justiça não é que Deus só vai salvar porque Davi é justo, porque ele logo diz assim, Senhor, eu não sou justo, Senhor, eu sou pecador. Na verdade não há justo, não há um justo sequer. Aí nós lembramos de Romanos 3, que diz, não há um justo, citando vários textos do Antigo Testamento, né? O apóstolo Paulo lá em Romanos 3 diz, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há quem busque a Deus. Mas Paulo vai dizer lá no capítulo 3 de Romanos, e esse é o ensino na verdade de toda a Bíblia, que apesar de que os homens são injustos e não merecem o perdão, não merecem nada de Deus, mas Deus vai salvá-los de uma maneira justa. É isso que Paulo ensina lá no capítulo 3, e essa é toda a mensagem da Bíblia, que Deus não salva de forma injusta. Então, observem que Davi apela para a justiça de Deus, não para a sua justiça. Ele não tem justiça própria. Ele não tem justiça, não é justiça em Davi. Porque se fosse justiça em Davi, ele diz, ninguém pode estar na tua vista, a tua vista não se achará justo. Se dependesse da justiça do homem, se dependesse da justiça de Davi, Deus não salvaria Davi, mas Deus salva na sua justiça. Deus salva Davi operando essa salvação de forma justa. Nós sabemos como, a Bíblia toda diz, e Paulo, em Romanos 3, Paulo diz que Deus nos salva de maneira justa. Como? Porque teve alguém que pagou por nossos pecados. Quem é? Jesus. Davi é um tipo de Cristo, e a Davi foi anunciado que viria esse rei. Desde o Antigo Testamento, irmãos, é apontado que esse rei, o Messias, o Salvador, ainda que os cristãos, aliás, colocando melhor, né? Os crentes do Antigo Testamento, eles não tinham Cristo ainda ali como nós, Jesus já veio, mas eles esperavam Cristo, e ainda que eles não tivessem a compreensão tão já, vamos dizer assim, esclarecida que nós já temos nos tempos da Nova Aliança, mas eles já tinham a compreensão que Gênesis 3,15, de que tinha que ser resolvido o problema do pecado, que o diabo tinha que ser vencido e que viria um homem que pisaria na cabeça de Satanás, que Deus salvaria o homem de maneira justa. Então Deus salva na sua justiça. Como? Alguém pagou os pecados de Davi, alguém pagou pelos pecados de todos os que creem em Deus, creem em Jesus, e esse é o próprio Jesus que veio e que salvou. Então, irmãos, a salvação é porque Deus é fiel a si. Toda vez que nós oramos, nós não oramos dizendo assim, olha Deus, eu fiz isso, né? Eu sou bom, eu mereço, porque ninguém merece. Mas nós oramos a Deus em nome de Jesus. Nós oramos em Cristo, nós oramos confiando na fidelidade de Deus em Cristo e na sua justiça em Cristo. E é isso que Davi está fazendo aqui. Não entres em juízo com o teu servo. E ele então apresenta, irmãos, ele é claro. Há uma coisa também que os salmos nos ensinam, é que nós jamais devemos esconder ou tentar esconder de Deus as nossas tristezas. Não, irmãos, a Bíblia mostra, os salmos, eles mostram que nós devemos ir ao Senhor e apresentar nossa angústia. Ele diz, meu espírito está em angústia, meu coração está desolado, o inimigo me atropelou. Ele entrega ao Senhor todas as suas ansiedades, ele lança sobre o Senhor,
todas as suas cargas, confiando humildemente, repito, não na sua fidelidade, mas na fidelidade do Senhor, não na sua justiça, mas na justiça do Senhor. Em seguida, meus irmãos, esse é o segundo ponto, meu segundo ponto, ele lembra do passado. E por que ele lembra do passado? Ele diz assim no versículo 5, vamos ler. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito nas obras das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, e a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Observem que ele está em angústia, que ele está em tribulação, mas ele faz uma coisa que vai ser muito comum em todos os salmos e vai ser muito comum em todo o ensino bíblico. A Bíblia, irmãos, ela nos aconselha a olhar para trás, a olhar para o passado, a pensar nas coisas do passado, mas não são qualquer coisas. Olhar para o passado no sentido de olhar para as obras do Senhor no passado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito nas obras das tuas mãos. Então, olhar para o passado, mas não para o passado assim, com aquele saudosismo do que eu fiz ou do que eu amei no passado, mas olhar para o passado no sentido do que Deus fez, do que Deus operou. E aqui tem duas coisas. Nós podemos crer que quando Davi olha para o passado, Davi está olhando para o seu próprio passado, né? Para o que Deus já revelou a ele, para as experiências que ele já teve com Deus no passado, mas muito mais do que isso, para as obras do Senhor no passado da humanidade e de toda a criação. Que passado é esse? Deus criou todas as coisas. Deus prometeu um Redentor lá em Gênesis 3,15. Deus salvou Noé. Deus chamou Abraão. Deus, através de Abraão, por um milagre, fez nascer Isaac. E de Isaac, Jacó. E Jacó, os 12 filhos e as 12 tribos de Israel. Deus enviou Moisés quando o povo estava no Egito e salvou o povo dele milagrosamente. Deus lhes deu a terra prometida. Deus operou através de todos aqueles juízes, através dos quais Deus salvou o povo várias vezes de inimigos. Deus finalmente chama Davi e o tira de trás das ovelhas para que ele seja rei de Israel. Deus se revela nas suas obras. Deus tem falado com o seu povo, Deus tem criado, Deus tem providenciado, Deus é o Deus da providência e Deus é o Deus da redenção de Israel. Deus é o Deus que se revela de forma especial com esse povo, além de se revelar pela criação, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, ele se revela de forma especial a esse povo. E tudo isso Davi fica pensando, por isso que ele diz, ele ora baseado na fidelidade de Deus, porque ele sabe que Deus já se revelou a esse povo, e Deus já mostrou que ele é o Deus desse povo. Por isso, meus irmãos, no meio de toda essa angústia, na medida que Davi, é interessante isso, na medida que Davi, ele ora pedindo salvação, pedindo livramento, mas ele ora pensando no passado, e por causa do passado, lembrando desse passado que ele vai orando. E na medida que ele pensa nesse passado, ele pensa nas obras de Deus, ele fica com sede de Deus. Isso é muito bonito aqui no Salmo, porque vamos ler o 5 e o 6. O 5 diz assim: lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito nas obras das tuas mãos, estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ele ilustra com a terra. Aqui em Belém, a gente quase não consegue pensar o que é isso, que chove muito, né? E agora então que está chovendo mesmo. Mas uma terra sedenta, uma terra deserto, seca, que deseja chuva, que deseja água. Davi está com sede de Deus.
Davi, na medida que ele pensa nas obras do Senhor, e olha, irmãos, ele está extremamente angustiado, mas a prioridade dele não é se livrar da angústia, porque na medida que ele vai meditando, pensando, refletindo nas obras de Deus, ele diz assim: que Deus maravilhoso, que Deus glorioso, o Senhor é Salvador, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é benigno, o Senhor é Deus, Criador, provedor, Redentor, e eu amo esse Deus, e eu desejo a Ele, acima da salvação, da tribulação que eu estou passando agora, eu desejo o próprio Deus. Que coisa importante, meus irmãos, e notem, ele está sofrendo muito, mas ele está agindo assim. Repito, o ímpio não faz isso, o ímpio ele quer livramento, mas ele não se importa com Deus. Mas isso é uma grande lição para nós, meus irmãos, que nós façamos esses exercícios, olhemos para trás, tenhamos sede do Senhor, busquemos o Senhor. Agora vamos observar aqui uma sequência. Quer falar, irmão? Pode falar. Tá. Aliás, vocês fiquem à vontade, porque aqui é uma aula, né? Escola bíblica, então pode perguntar. Diga lá. Eclesiastes 7:10 diz assim: Nunca diga, por que foram os teus dias passados melhores do que, porque não provém da sabedoria de da pergunta. Aí, fazendo esse link, né, com o verso aqui, eu falo que a atitude de Davi não era se lembrar simplesmente com um saudosismo, né? Isso. Ele se lembrava do Senhor. Isso. Isso serve como se fosse uma fonte do consolo para quem pudesse ficar animado nessa situação de angústia dele. Assim, Isso. Nesse sentido? É isso mesmo. Bora ler aqui de novo. É interessante esse texto que você lembrou, Eclesiastes 7:10, né? Vamos ler, irmãos, aí. Diz assim, ó. Nunca digas porque foram os dias passados melhores do que este, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Aqui me parece que ele está pensando assim naquela pessoa que fica esse saudosismo reclamando do presente, né? Já foi melhor, entendeu? Parece-me que é nesse sentido aqui. Aí eu penso que o irmão está correto, quer dizer, tem pessoas que elas lembram do passado, mas não da obra de Deus no passado, mas assim, num tempo que elas, porque tem também aquela idolatria ao passado, aquele pensamento de que o passado foi muito, muito bom e que agora eu estou sofrendo. Isso vai trazer mais tristeza ainda, né? Isso é incredulidade, isso não é sabedoria. Eu creio que é nesse sentido aqui. Aí é correto, irmão. Correto. De modo da perspectiva assim, o mundo sempre teve quebrado depois daquele. Nunca foi bom. Nunca foi bom. O consolo é Cristo. É Cristo. E você lembrou de outro detalhe que a gente pode pensar também. Quer dizer, quando nós pensamos no passado, nós vemos o quê? Nós vemos epidemias piores que essa. Nós vemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Olha só o que a gente vê, né? A gente vê um Hitler, um Mussolini, né? A gente olha lá para o passado, a gente vê uns faraós perversos, mas quando nós... Nero, né? Então, mas quando nós olhamos para o passado, nós vemos o que também? Nós vemos Paulo sendo convertido, olha só. Nós vemos Jesus tendo uma paciência com Pedro. Nós vemos Deus tendo paciência e misericórdia de Davi nos seus pecados. Então, o que é que nós temos que olhar para o passado? Nós temos que olhar para a obra de Deus no passado. Eu acho que esse é o caminho, né? E não para esse saudosismo do passado pelo passado. Porque realmente o passado não foi muito bom, não. Foi bem ruim. Mas muito bom, irmão. Importante. Vamos lá. Então, perceba agora a lógica do Salmo, porque ele tem uma ideia de que na medida que ele ora e que ele suplica ao Senhor humildemente, lembrando das obras do Senhor e com sede de Deus e sem confiar em si, mas confiar no Senhor, aí a última parte do Salmo é assim, irmãos, é como ele vai pedir algumas coisas se baseando
nessa perspectiva, né? Nessa visão que ele tem da situação dele. Então vou repetir mais ou menos assim para nós pegarmos um quadro mais geral. Então nós temos Davi sofrendo, e Davi sabendo que é um pecador, e Davi indo a Deus pedindo que o salve, mas confiando no Senhor e lembrando o passado com sede de Deus. Então, o que ele vai pedir agora, observe bem, é dentro dessa visão que ele está, da situação. Eu estou sofrendo, o Senhor decidiu ser o meu Deus, e eu não mereço, mas Ele é misericordioso, e Ele é fiel e justo, e Ele me salva de forma justa. Eu lembro de Deus do passado, e eu amo, e eu desejo. Então o que eu vou pedir? Eu vou pedir conforme essa minha visão da fé, essa minha visão de quem ama a Deus e quem descansa em Deus. Esses pedidos que ele vai fazer, eu estou até destacando isso porque o ímpio não faz esse tipo de pedido. O ímpio não consegue fazer esses pedidos que ele vai fazer, mas esse pedido que ele vai fazer é dentro dessa compreensão que ele tem das coisas, conforme a Deus tem revelado a ele. Então vamos notar como é que ele pede? Bora lá. Os pedidos que ele faz agora em cima disso aí, em cima dessa visão da situação que ele tem. O primeiro pedido está no versículo 7, ele diz assim: ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Esse pedido, ele mostra a urgência do seu caso. Ele pede pressa do Senhor, ele mais uma vez apresenta o coração dele muito desolado, ele diz: o meu espírito desmaia. Ele entende que se Deus se esconder dele, esconder a face dele, não haverá esperança. Ele sabe que a esperança dele é absolutamente no Senhor. Veja só que todo salmo ele tem esse entendimento de que Deus somente pode salvá-lo. Por isso que ele pede assim: Senhor, me salva. Se o Senhor não me salvar, ninguém vai me salvar, né? O segundo pedido dele, vamos dizer assim, que está no versículo 8, é o seguinte, vamos ler. Ele diz assim: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Veja que ele diz, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Manhã aqui, no sentido bíblico, é a manhã da esperança, da salvação, da manifestação da benignidade do Senhor. Então nós podemos chorar a noite toda, mas ao amanhecer o Senhor vem para nos socorrer, vem com a sua benignidade, vem para nos salvar. E ele sabe que essa benignidade, que essa bondade do Senhor, ele pode contar com ela. Isso é bondade. Não há nenhum merecimento, não há nada em próprio Davi. Ele então confia no Senhor, nisso, meus irmãos. Ele está todo o tempo confiando no Senhor, esperando no Senhor. Observe também que ainda no versículo 8, dentro desse exercício de confiar no Senhor, na benignidade do Senhor, ele deseja o Senhor. Ele não deseja ser salvo, ser livre daquela situação, para que ele possa pecar melhor. Ele não quer pecar nessa situação também. Então, dentro da situação em que ele está, dentro da circunstância que ele está, porque ele confia no Senhor e porque ele ama e deseja o Senhor, o que ele pede? Ele não pede simplesmente o livramento, mas ele pede que junto com o livramento, e que o livramento aconteça dessa forma, ele saiba o caminho que deve seguir, e ele então ande nesse caminho. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Ele então espera no Senhor e ele deseja ser guiado no Senhor. O terceiro pedido, irmãos, a terceira sequência de pedido, na verdade é um pedido só, mas vamos dizer assim, com muitas facetas dentro dessa situação. No versículo 9 ele diz assim: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, fujo para ti, para me esconder. Ele agora lembra do inimigo
ele vê que o inimigo é perigosíssimo, e ele diz assim: é o Senhor que livra. Então, eu peço, Senhor, livra-me, e eu corro para ti, como um refúgio, como vamos dizer assim, uma caverna mesmo, um esconderijo, onde ele possa ali no Senhor ficar protegido. Veja que sempre tem, conforme também o versículo 7, o entendimento de que só Deus salva e só Deus pode protegê-lo, só Deus pode guardá-lo. Mas lembre, irmãos, observe que logo no versículo 10, ele volta. Então observemos assim, que sempre há aquele entendimento de que só Deus salva, mas ele não quer somente a salvação pura e simples, mas ele quer que Deus o salve guiando, ensinando. Ele não quer que a salvação seja no pecado, como dizer assim, digamos assim: ah, Senhor, vou dar exemplo aqui para os irmãos, né? Deixa eu ver se eu consigo exemplificar. A pessoa está doente, aí a pessoa só ora pela cura. Ah, Deus, me cura. Na verdade, não é essa a oração cristã, mas a oração cristã é: Senhor, cura-me e ensina-me. Ou seja, Senhor, eu quero obedecer-te durante esse processo de dificuldade, de luta, e eu quero aprender mais de ti pela própria luta, pela própria dificuldade. Como ele vai dizer lá no Salmo 119, foi bom ter sido afligido, eu me tornei mais obediente. Então, meus irmãos, ele pede, logo quando ele pede livramento no versículo 9, mas no versículo 10 ele pede ensinamento. Olha só que coisa maravilhosa, ele diz assim: ensina-me, verso 10 agora, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Veja o destaque dele: tu és o meu Deus, eu sou teu servo, tu és o centro de minha vida, tu és o meu Senhor e o meu Deus, e eu desejo a tua vontade, ensina-me a tua vontade. Aí, na segunda parte do verso 10, eu acho até mais bonita essa parte, que ele fala do Espírito Santo. Ele diz assim: o teu Espírito é bom, guie-me por terra plana, caminho plano, não é cheio de vamos dizer assim, quedas, buracos ou imperfeições, mas ele é plano, mostrando que o caminho do Senhor é um caminho reto. E quem mostra para Davi, e é um detalhe importante aqui, irmãos, por que o Espírito Santo aparece na Bíblia? Qual a grande obra do Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito regenerador, é o Espírito iluminador, é o Espírito da verdade, é o Espírito que nos guia. Vocês observem na Bíblia que o Espírito Santo, ele faz uma obra vencendo a nossa carne, o nosso pecado, a nossa incredulidade, a nossa rebeldia. Então o que ele está dizendo assim: hoje que o Espírito Santo me guie, que o Espírito Santo opere em mim a sua graça, me oriente, me dê sabedoria, me leve a ser, todo sentimento aqui me leve a ser obediente. No versículo 11, irmãos, ele fala assim agora, e é por isso que é interessante nós pensarmos no primeiro versículo para entender o versículo 11, e o versículo 11 ajuda a entender o primeiro versículo. Você lembra que eu disse que ele ora conforme a verdade e conforme a justiça? Aqui ele repete a mesma coisa, observe: vivifica-me, ó Senhor. E vivificar aqui no sentido de salva-me, né? Ajuda-me. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, que é a fidelidade de Deus, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. Senhor, me salva. Senhor, me tira dessa situação. Senhor, me tira dessa angústia. Mas por quê? Porque tu és fiel. Porque tu és justo. E finalmente, ele ora, faz o último pedido no versículo 12, dizendo assim: e por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Esta oração aqui, deixe-me dizer aos irmãos, não é exatamente uma oração que o cristão, né, vai fazer, exatamente assim como Davi. Lembremos que aqui Davi também é profeta, e ele está escrevendo inspiradamente, né? Mas aqui, não quer dizer que a oração vai ser exatamente assim, ou seja, você não vai pedir a morte dos seus inimigos na sua oração,
Mas o sentido aqui é o seguinte: Senhor, livra-me do mal, livra-me daqueles que querem produzir, não no sentido exatamente de que eles sejam destruídos, mas no sentido de que os seus planos, a sua malignidade, o seu desejo pelo meu mal não se cumpra. Ele diz aqui: e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos, que são a fonte do seu mal e a fonte da sua angústia. Destrói a todos os que angustiam a minha alma. E ele encerra dizendo: pois sou o teu servo. Irmãos, note que todos esses pedidos, ouve depressa, versículo 7, seja benigno pela manhã, versículo 8, e ensina-me o caminho que devo seguir. Livra-me, versículo 9, ensina-me, versículo 10, vivifica-me, versículo 11, e destrói os inimigos, versículo 12. É baseado em que perspectiva? Naquela do início do Salmo, de que Deus é fiel, de que Deus é justo, de que Davi não merece nada, mas tudo depende da fidelidade e da justiça de Deus. Naquela perspectiva de que o amor de Davi é o próprio Deus, por isso ele ora não só pelo livramento, mas para que ele aprenda com a tribulação a ser mais fiel. E ele então ora assim. E essa é a oração do piedoso. A oração do ímpio, a diferença assim tremenda dessa oração para a oração do ímpio é que o ímpio ele só quer a bênção, ele só quer usar Deus, ele só quer se aproveitar daquilo que ele acha que Deus tem que dar para ele, mas ele não ama Deus e ele não quer deixar o pecado, ele quer ser abençoado pecando, ele não pensa em Deus. Não é aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O ímpio, ele busca as coisas, mas ele não busca o reino, não busca a justiça. Então, essa oração, meus irmãos, é uma oração humilde e é uma oração que, nessa humildade, ele está buscando o livramento, mas ele está buscando nessa humildade o livramento, não só o livramento, mas o livramento no sentido de que ele se torne mais obediente ainda, que ele venha saber como agir durante a tribulação e venha a se tornar mais obediente depois da própria tribulação. Eu queria fazer algumas aplicações para nós encerrarmos, só para a gente amarrar assim, vamos dizer, o assunto e a exposição. 3 lições aqui básicas, meus irmãos, que temos aqui nesse salmo, né? Qual é? Primeiro, que apresentemos nossas necessidades em humildade, né? Então, quando você estiver sofrendo muito, meu irmão, não hesite, vá a Deus e fale da sua dor, da sua tristeza, da sua angústia, mas faça isso confiando não em si, mas na fidelidade e na justiça do Senhor, confessando os seus pecados, reconhecendo que você é um pecador e que você precisa da graça e da misericórdia todo o tempo desse Deus bondoso. Mas vá a Deus, ore e faça como Davi. Em segundo lugar, meus irmãos, uma lição importantíssima aqui: lembre do passado. Porque na medida que você lembrar do passado, não é qualquer passado, como até uma onda se lê um texto importante, não é qualquer passado, não é ficar com saudosismo, mas lembrar das obras do Senhor. Na medida que você, na sua angústia, você começar a pensar no que Deus já operou no passado, inclusive nas salvações que Deus já fez no passado, você vai pensar na fidelidade de Deus, na misericórdia de Deus, na justiça de Deus, e você vai amar mais a Deus ainda no meio da tribulação. Veja, Davi teve sede de Deus no meio da angústia. Que coisa maravilhosa! Ele não se afastou de Deus, mas ele teve sede de Deus no meio da angústia. Por quê? Porque no meio da angústia ele aprendeu, e isso todos temos que aprender, a pensarmos nas promessas, na palavra, nas obras do Senhor, que Deus tem feito na sua vida já. Vocês, irmãos, vocês já são cristãos já há alguns anos ou vários anos, vocês já têm, todos nós aqui temos já experiências de operação de Deus, de misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Tantas bênçãos Ele tem nos dado. Vamos lembrar disso, mas acima disso, vamos lembrar do que Ele tem feito no passado aqui, que está expresso na Bíblia: criação, providência e a redenção. Tudo que Ele fez para nascer Jesus, tudo que Ele fez para que
o Espírito Santo viesse, enchesse a igreja e a igreja se espalhasse pelo mundo, o Evangelho chegou até você. Por que você fica pensando assim tão desanimadamente, né? Você vai se animar na medida que você lembrar que o Senhor operou e o Senhor chegou a você através de uma longa história e que você pode confiar nele, descansar nele, amá-lo e desejar no meio das suas lutas conhecer mais ainda ele, como uma terra sedenta, né? Desejar mais ainda esse Deus tão misericordioso e tão gracioso. E finalmente, irmãos, em último lugar, clamemos por socorro nessa perspectiva aqui, ou seja, na perspectiva correta, né? Não como ímpio que só pede socorro, mas clamemos por socorro na perspectiva de desejarmos, além do socorro, a obediência. Crescer na obediência, crescer no conhecimento da verdade, da vontade de Deus, como Davi diz aqui. Eu encerro com essas palavras de Davi. Ele diz na segunda metade do versículo 8: faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Ele diz no versículo 10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Que esse seja, meus irmãos, o nosso sentimento, o nosso desejo principal no meio das angústias, obedecer ao nosso Deus que nós amamos tanto e que nós temos sede dele como uma terra sedenta. Que ele seja louvado nas nossas vidas em Cristo. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que ele nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, porque pudemos nessa manhã maravilhosa nos reunirmos em torno da tua palavra e aprendermos de Davi, teu servo do passado, como agir em meio às nossas lutas do presente, e que o Senhor nos dê graça para fazermos exatamente assim, para orarmos, para descansarmos no Senhor, para buscarmos a sua palavra, para buscarmos como uma terra sedenta o Senhor e te amarmos mais e te obedecermos mais. E livra-me. O Senhor sabe o que cada irmão aqui está passando. O Senhor sabe as angústias de outros irmãos que não estão aqui presentes. O Senhor sabe as angústias de outros irmãos de outras igrejas e nós oramos por todos. Nós pedimos que o Senhor fortaleça, abençoe e cuide de todos. No nome santo de Jesus. Que o Senhor seja cada vez mais glorificado. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém.